Oi pessoal, então nós vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina com a segunda videoaula. O objetivo dessa aula hoje é conhecer e diferenciar as diferentes categorias das unidades de conservação. Além disso, como nós vamos proceder, quais são os métodos, quais são os requisitos, os procedimentos para se implantar uma unidade de conservação. Então esses são os objetivos da nossa aula, a nossa segunda videoaula. Bom, as unidades de conservação, pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que nós vimos na aula passada, ele é dividido em unidades de proteção integral. O que é isso? São unidades cujo objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. E nós temos também unidades de uso sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar tanto a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Então, eu consigo viabilizar a conservação e o uso sustentável de uma parcela ali existente dessa unidade de conservação. O uso, obviamente, sustentável. Então, as unidades de conservação, elas se dividem em dois tipos, a de proteção integral e a de uso sustentável. A de proteção integral são unidades de conservação que englobam a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Então, essas 5 categorias estão incluídas dentro de unidades de conservação do tipo proteção integral. Já as unidades de uso sustentável englobam as áreas de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Então, dentro das unidades de conservação, nós temos 12 grupos, 5 em unidades de proteção integral e 7 unidades de uso sustentável. Se a gente fizer um levantamento, se vocês fizerem um levantamento sobre quantas unidades de conservação englobando esses 12 tipos no Brasil nós temos, vocês vão chegar à conclusão que nós temos 327 unidades de conservação ambiental. Elas estão distribuídas em 147 unidades do tipo proteção integral e 180 tipos de unidades de uso sustentável. Tá? Então, como que elas se caracterizam? Então, aqui eu fiz um quadro para sintetizar, para resumir, para ficar mais fácil vocês compreenderem as características em alguns aspectos que a gente pode observar aqui nessa coluna da esquerda. Tá? Então, aqui são as áreas de proteção integral, que são as 5 que nós discutimos, nós mencionamos lá atrás. E aqui são os parâmetros. Então, obviamente, se é uma unidade de conservação, o objetivo principal é a conservação. Mas, além disso, uma estação ecológica, por exemplo, aqui, ela tem outro objetivo que não a conservação? Sim. Além da conservação, ela também pode ser utilizada em pesquisa. Tá? Já uma reserva biológica, além de pesquisa e conservação, ela também pode ser utilizada em educação, assim como o Parque Nacional. Tá? Já o monumento natural, lembra que nós comentamos lá na primeira aula que o objetivo também poderia ser, das unidades de conservação, preservar locais de beleza? Tá? Então, o monumento natural engloba essa situação. Além da conservação natural e da pesquisa e educação, também vai conservar beleza cênica daquela unidade de conservação que está inserida em determinada região. E o refúgio de vida silvestre, além de conservação, ele também pode ser utilizado tanto em pesquisa quanto em educação. E quem inicia o processo de criação desses 5 tipos de unidade de conservação do tipo proteção integral? Todos eles são iniciados
exclusivamente pelo governo. Então, o governo inicia o processo de criação dessas unidades de conservação. A posse de terra ela vai ser pública em todos os casos, com exceção do monumento natural, que pode ser compartilhado também com a posse de terra privada, e do refúgio de vida silvestre. Tá? A presença de moradores, então, em estação ecológica, reserva biológica e parque nacional, não é compatível as unidades de conservação com moradores, diferente dos monumentos naturais e dos refúgios de vida silvestre. Então, se não é compatível estação ecológica, reserva biológica e parque nacional com moradores, obviamente que o processo pode incluir o quê? Desapropriação de terra, o que não é obrigatório no caso de monumento natural e refúgio de vida silvestre. Tá? Os dois podem ser compatíveis, os moradores com as unidades de conservação. E voltando aqui. E qual é o conselho gestor? O conselho gestor ele vai ser sempre consultivo em ambos os casos. Tá? A mineração é terminantemente proibida nesses 5 tipos de unidade de conservação. E os órgãos, os instrumentos para a gestão incluem plano de manejo aprovado e publicado pelo gestor em ambos os casos. Então, o plano de manejo, a gente viu atrás, é um documento, tá, que vai nortear, que vai fomentar toda aquela gestão, aquela implantação da nossa unidade de conservação. Tá? E as pesquisas? Então, a gente viu lá no primeiro item que algumas unidades de conservação podem ser utilizadas para pesquisa. Tá? A pesquisa ela vai depender de autorização prévia do órgão gestor, tá? Em ambos os casos, nas 5 condições. Então, pode-se fazer pesquisa desde que se tenha autorização prévia. Tá? Qual o objetivo da pesquisa? Tem projeto registrado? Com que grupo que você irá trabalhar? A partir do momento que o órgão gestor autorizou, a pesquisa está liberada. Okay? Já na questão de unidade de conservação de uso sustentável, nós temos 7 tipos, totalizando os 12 então. Tá? Dentro da categoria floresta, qual o objetivo de uma além da conservação? Pesquisa e produção de madeireiros e não madeireiros de espécie nativa. Então, eu posso ter uma produção desse grupo ali dentro dessa área. Tá? Na reserva extrativista, proteção de meios de vida, cultura da comunidade e uso sustentável dos recursos ali presentes. Já na reserva de desenvolvimento sustentável, proteção de meios de vida, cultura da comunidade e uso sustentável dos recursos naturais. Já nas reservas de fauna, pesquisa técnico-científica sobre manejo das espécies. Já na área de relevante interesse ecológico, o objetivo é a conservação de relevância regional. Já na área de proteção ambiental, é o ordenamento territorial que vai imperar como objetivo além da conservação. Já na reserva particular do patrimônio natural, é envolvida além da conservação, a pesquisa, a educação e o ecoturismo. Certo? O processo de criação, lá atrás nós vimos que ambas as unidades de conservação assim o processo de iniciação deveria partir do governo. Aqui, diferentemente, a comunidade ou o proprietário, tá? Como no caso aqui do patrimônio natural, ele também pode ser solicitado diretamente, conforme um exemplo que nós vamos ver a seguir. A posse da terra, então, ela vai ser pública, em alguns casos, como na floresta, tá? Na reserva extrativista e na reserva sustentável, porém ela pode ter concessões para uso da comunidade. Nos outros casos, elas podem ser compartilhadas entre pública e privada, ou pública ou só privada. Tá? Então, em todos os casos aqui, a gente tem a possibilidade, a compatibilidade da presença de moradores, diferentemente dos casos anteriores, que nós tínhamos algumas restrições. Tá? A desapropriação de terra é permitida?
Sim, em alguns casos, ou só, tá? Se o uso da unidade de conservação não for compatível com ela. Em alguns casos, como reserva de desenvolvimento sustentável ou área de proteção ambiental. Tá? E o conselho gestor? Aqui o conselho gestor ele pode ser, além de consultivo, ele pode ser também deliberativo, como no caso de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. Ou ainda pode não possuir restrição, como no caso de reserva de faunas, e no caso, nos outros 3 casos aqui envolvidos. Tá, vamos voltar aqui no conselho gestor. E o conselho gestor? O conselho gestor ele pode ser consultivo ou deliberativo, como nos casos da reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável, ou pode não apresentar restrição, como no caso dos nossos últimos 4 tipos aqui de unidade de conservação. A mineração é permitida única e exclusivamente em 2 unidades de conservação, no caso de florestas e no caso de reservas de desenvolvimento sustentáveis. Nos outros casos, então, não se aplica. Tá? O instrumento de gestão ordinária então, são planos de manejo, tá? Aprovados em todos os casos. Tá? Além disso, o contrato de concessão florestal, que a gente precisa aqui na posse da terra de concessão para a comunidade, para o uso da comunidade. Então, a gente precisa desses documentos. Então, o que a gente pode observar em características aí, comunitárias, né, compartilhadas por todas as unidades de conservação? A exigência dos planos de manejo para essas regiões. Posteriormente, nós vamos ver a importância e como eles são desenvolvidos para o processo de implantação e gestão das nossas unidades de conservação. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, mundialmente conhecido, tá? Do nosso primeiro exemplo lá de uma proteção integral, que é o Parque Nacional do Iguaçu, tá? Localizado lá na região de Foz do Iguaçu, no Paraná, na divisa com a Argentina. Tá? Então, é uma área de 185.263 hectares e foi criado esse parque lá em 1939. Aqui a gente pode observar que do lado esquerdo nós temos o lado brasileiro, enquanto do lado direito nós temos o lado argentino. Tá? Então, são as famosas cataratas do Iguaçu. E, como de uso sustentável, nós temos aqui a área de proteção ambiental lá de Fernando de Noronha, tá? Que também é mundialmente conhecido, no Paraíba. A área é de 93 mil hectares e foi criada em 1986. Então, é uma área de uso comum, né, de uso compartilhado com moradores, a gente consegue ver as vilas, onde a gente tem turismo, mas que a gente tem também ali uma unidade de conservação pelas diversas espécies, tanto de fauna terrestre quanto aquática, além de flora importantíssimos e que são preservados por meio dessa unidade de conservação. Ok? Então, as unidades de conservação, para elas serem criadas, nós já vimos lá que o ato público, do poder público, é imprescindível. Tá? E a gente tem algumas particularidades. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que eles influenciarem na estabilidade daquele ecossistema, eles vão também integrar os limites das nossas unidades de conservação. Então, isso é interessante, porque às vezes eu tenho um espaço aéreo que é importantíssimo para as aves, obviamente. Então, ele também entra no espaço de conservação, da área de conservação ambiental. Então, no artigo 27, que é importantíssimo, ele vem tratando lá que as unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. Tá? Então, esses artigos aqui também estão na Lei 9.985, que nós vimos lá na primeira aula. Então, aqui eu coloquei um exemplo só para a gente ter um pouquinho de sedimentação desse conhecimento, porque é muita informação. Posteriormente, eu vou deixar um material para vocês lá. Tem vários exemplos que vocês podem observar se tiverem curiosidade de todos aqueles 12 tipos lá de unidade de conservação. Então, eu coloquei como exemplo de criação de uma reserva
particular do patrimônio natural. Então, qual que é o primeiro passo, então? A sociedade civil vai demandar, né, de uma exigência para a criação. Então, além daquele propósito de conservação, ali nessa reserva particular do patrimônio natural, nós vamos ter pesquisa e visitação com objetivo turístico, recreativo e educacional. Tá? Então, o proprietário daquela região, daquela área, né, ele vai solicitar, ele vai reconhecer que ele quer criar ali um determinado ponto, uma de unidade de conservação, que aqui nesse caso se aplicará à reserva particular do patrimônio natural. Então ele vai anexar, obviamente, alguns documentos durante esse processo, seja do cônjuge, se ele for casado, obviamente, e vai solicitar, vai requerer a criação dessa RPPN a quem? Ao poder público. Então, o segundo passo é o quê? É o executivo. Então, é uma consulta pública. Tá? Então, vai ocorrer uma análise da documentação encaminhada, tá, pelo Instituto Chico Mendes, né, que é o ICMBio. Ele vai analisar aquele imóvel com a proposta de criação. Posteriormente, ele vai fazer o quê? Realizar uma vistoria técnica naquela área. Posteriormente, ele vai fazer o quê? Uma consulta pública, certo? Que é um passo, uma oitiva obrigatória, apresentando o quê? As propostas de criação daquela RPPN, daquela reserva particular do patrimônio natural. Isso é uma exigência do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como a gente viu lá atrás. Posteriormente à consulta, essa informação vai ser divulgada. Dando prosseguimento, se tiver uma resposta negativa, o processo para aí. Se ocorrer o aceite, a partir daí passa-se ao passo 3, que é a avaliação final posterior a essa consulta. Então, é um parecer técnico conclusivo, tá, sobre as informações dessa consulta pública, sobre as adequações que essa proposta precisa, algumas adequações. Tá? Como é uma RPPN, a titularidade, a posse ali da área em questão, ela não vai ser alterada. Tá? Então, se for favorável à criação, a gente passa ao passo 4, ao passo seguinte, que seria o quê? A aprovação da proposta e a averbação junto à matrícula do imóvel lá no cartório. Então, ele vai se tornar uma reserva particular do patrimônio natural. Então, se a resposta for positiva, o ICMBio vai notificar o proprietário e ele vai, a partir daí, averbar o termo de compromisso junto à matrícula do imóvel lá no cartório de registro, tá? Num prazo aí de 60 dias. Finalizado esse processo, retorna lá para o ICMBio a documentação. E, posteriormente, que é o passo final, vai ser o quê? A implementação dessa RPPN. Então, o ICMBio vai elaborar uma portaria informando da criação daquela reserva particular do patrimônio nacional, com todas as diretrizes, e a partir daí vai ter uma orientação técnica e científica ao proprietário para a condução, para a implantação e gestão daquele processo. Então, em 5 passos, atendendo a 5 requisitos, essa reserva particular do patrimônio natural está pronta para ser considerada uma unidade de conservação. Então, a gente viu o exemplo de uma categoria dentro das 12 que nós temos lá, dos 12 diferentes tipos. Então, depois vocês podem consultar o link aqui embaixo, que a gente tem vários outros exemplos lá dentro. Eu vou colocar no portal também. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais a fundo sobre cada uma da criação desses vídeos, vão lá, façam uma consulta. E aí vocês vão ter essa informação um pouco mais detalhada, como a gente viu para a reserva particular do patrimônio natural. Tá certo? Então, essa era a nossa segunda videoaula. Na próxima aula, a gente conclui o nosso conteúdo com a terceira videoaula. Um abraço, ótimos estudos. Tchau, tchau.